Convidamos a todos a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 20. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 12. O Evangelho que impacta. Alguns domingos nós já estamos trabalhando no livro de Atos, então hoje nós chegamos no capítulo 20 e nós faremos a leitura do capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 12. Palavra do Senhor. Atos, capítulo 20, a partir do versículo 1, nos diz assim: Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, e tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo, da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e até 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida está nele. Nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Oremos mais uma vez. Santo, eterno, poderoso Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos pela sua palavra, agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de aprendermos, de ouvirmos, de aplicarmos em nossas vidas aquilo que vem do alto, aquilo que vem do Senhor. Ó Deus, abre o nosso entendimento, Senhor, quebranta o nosso coração, para que possamos, ó Deus, aprender um pouco mais. Tem misericórdia, Senhor, de mim, para que possa também, ó Deus, pregar a palavra, também, ó Deus, de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém. Queridos, nós estamos com o lema deste ano, do ano passado era crescendo e avançando, esse ano é semeando e colhendo. E nós, graças a Deus, estamos semeando e estamos colhendo. E à luz da palavra do Senhor, nós percebemos que é um longo caminho a ser seguido, que dificuldades chegam, mas acima de tudo nós percebemos, como discípulos do Senhor, que o Evangelho impacta. Que o Evangelho ele não deixa que as pessoas continuem da mesma maneira, elas ao serem encontradas pelo Senhor, então elas, de alguma forma, elas esboçam reação. E nós estamos aqui nesse texto, queridos, na 3ª viagem de Paulo. Ele começa pela cidade de Éfeso, e após um grande tumulto, como nós vemos lá no capítulo 19, 25 mil pessoas reunidas lá e protestando contra a igreja, contra os discípulos de Jesus. Depois que tudo se acalmou, então Paulo resolve tomar um novo rumo. Não por conta da dificuldade da cidade, mas porque ele percebeu que era importante continuar a sua jornada, a sua 3ª viagem. A ideia dele era ir até Jerusalém e posteriormente estender esta viagem até Roma, e então ele resolve passar pelas cidades da Ásia, revisitando algumas cidades que ele já havia pregado o Evangelho, ou que ele havia passado, simplesmente como Troade, e então agora ele vem pregando o Evangelho. Ele vai falando daquilo que movia a sua vida como um discípulo de Jesus, a salvação. Aquilo que ardia no seu coração, ele queria também que as pessoas ao seu redor ardessem também. Percebia a dificuldade, percebia a idolatria, percebia a religiosidade, percebia a miséria
e não miséria financeira, a miséria humana daqueles que não conhecem Jesus. Então, ele chega com a pregação do Evangelho. Um discípulo de Jesus, ele é intencional. Um discípulo de Jesus, ele com o coração tomado de Jesus, ele só fala de Jesus. E o impacto do Evangelho movia para a missão. E uma pergunta que chega ao nosso coração é: qual tem sido o nosso impacto? Qual tem sido o impacto no nosso coração, no coração dos outros, em nossa cidade? Porque nós cremos no Evangelho que impacta. O Evangelho que impacta. Em primeiro lugar, nesse texto, o Evangelho que impacta, ele causa desconforto. O versículo 2 nos lembra: havendo atravessado naquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigindo-os para a Grécia, onde se demorou 3 dias, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus. Percebam, queridos, que praticamente todas as mensagens que nós ouvimos no texto de Atos, nós temos a mesma condição. Paulo pregando o Evangelho, ou discípulos pregando o Evangelho, pessoas se levantando contra a pregação do Evangelho, e aí então a igreja prevalecendo, a igreja crescendo, pessoas tendo a vida impactada e então transformando as suas vidas. Mas a primeira coisa que nós vemos sempre é: a pregação do Evangelho, ela causa desconforto. Quando nós vivemos a verdade, quando nós pregamos a verdade, nós estamos trazendo desconforto a este mundo que jaz no maligno. Pessoas vão com toda certeza se levantar contra a nossa pregação, contra a igreja do Senhor, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele afasta da santidade do Senhor. O pecado faz com que pessoas vivam cada dia mais se afundando, trazendo consequências vis para as suas vidas, para a sua família, para a sociedade. Mas ainda assim a busca sempre será ser saciado neste pecado. E quando o Evangelho chega, ele liberta. Quando o Evangelho chega, ele traz uma nova vida, um renovo, ele traz uma nova motivação, ele traz uma nova esperança. Mas ainda assim, aqueles que vivem no pecado não desejam isso. Eles desejam mais e mais, como um porco busca se revolver na lama, assim também o pecado faz com todos aqueles que estão caídos e ainda não provaram da graça, da misericórdia e do amor do Senhor. E o discípulo de Jesus, quando chega em algum lugar, quando chega em algum ambiente, ele traz a mudança, ele traz a diferença, ele traz o desconforto também, porque o Evangelho, ele vai tirar de uma religiosidade morta, ele vai tirar de uma idolatria, ele vai tirar as velhas práticas, vai trazer algo novo. E então, queridos, nós somos convidados a lembrar que nós também somos esses missionários que pregam o Evangelho. Nós também somos, assim como Paulo, que vai provar de desconfortos de pessoas para conosco, de pessoas que tentam nos calar, ou que tentam que nós somente não fale de Jesus. Há pouco tempo atrás, conversando com um jovem que veio conversar, pedindo conselhos, ele falou assim: eu tento falar de Jesus no meu ambiente acadêmico, mas todas as vezes que eu tento falar, as pessoas ou saem de perto, ou até mesmo falam para que eu me cale, para que eu pare de falar. E é um retrato da sociedade do momento que Paulo estava viajando, que estava trabalhando como discípulo de Jesus, e é o mesmo retrato da sociedade que nós vivemos hoje. Porque quando nós somos intencionais e buscamos ser a diferença e transformar a cidade, transformar o ambiente que nós estamos, algum desconforto vai chegar, alguma perseguição consequentemente vai chegar. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, ele trazia desconforto por onde passava. Desconforto para aqueles que não viviam santidade, desconforto para aqueles que viviam uma religiosidade, desconforto para aqueles que odiavam a Deus. Quando ele pregava, pessoas todo o tempo fazendo pegadinhas para que ele caísse em contradição, para que ele pecasse contra a lei, para que ele pecasse contra o sistema de governo. E as verdades absolutas que ele falava impactavam até aqueles que queriam o pegar. Queridos, nós somos convidados, assim como Paulo, assim como Jesus, a trazer o desconforto mesmo, a pregar a verdade, a pregar o Evangelho puro e simples, a pregar a salvação de Jesus, a pregar uma nova vida a partir da salvação de Cristo. De quando nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, então nós nos tornamos novas criaturas. Nós somos convidados a pregar disso que arde o nosso coração, ou que deveria estar ardendo em nosso coração.
Uma verdade que eu aprendi é que a vontade de Deus sempre será desconfortável para o ouvido de pecadores, mas ela será sempre um acalanto, bênção para aqueles que estão sofrendo e ainda não conhecem Jesus, para aqueles que estão vivendo uma vida prisional por não conhecerem Jesus. Queridos, nós não pregamos, nós não servimos por aqueles que não querem ouvir, nós servimos e pregamos sabendo que tem eleitos do Senhor lá fora que precisam ouvir, que pessoas estão ao nosso redor e que só precisa alguém pregar o Evangelho para que tudo se renove. E ainda assim nós teremos perseguições. Nós vemos Paulo sendo intencional ao falar de Jesus. Estava passando por essa cidade com o propósito de impactar essa cidade com o Evangelho de Jesus, o mesmo propósito que nós temos hoje, impactar a nossa cidade com o Evangelho de Jesus, impactar as pessoas do nosso trabalho com o Evangelho de Jesus, impactar as pessoas do nosso ambiente acadêmico com o Evangelho de Jesus. Algo interessante nesse texto também que nós percebemos, que Paulo estava se empenhando em fazer a sua viagem pregando o Evangelho. E ao mesmo tempo que ele estava tratando, trabalhando, servindo ao Senhor em uma cidade, ele estava acompanhando outras igrejas também. Neste mesmo momento que nós vemos aqui, esse desdobrar de viagens, nós vimos aqui os discípulos se encontrando no porto e almejando encontrar com os outros discípulos mais para frente, e não dá certo, então ele volta. Nós percebemos que há uma mobilização do povo de Deus com somente um propósito: o crescimento do reino, de ser um discípulo de Jesus verdadeiro. E nós vemos aqui Paulo cuidando da cidade que ele estava, caminhando pela Grécia, andando pela Ásia, e ao mesmo tempo cuidando também da igreja de Corinto, que passava por grandes dificuldades. Então Tito é enviado para aquela igreja, para que ele trabalhasse, tratasse os pecados, as dificuldades daquele lugar. Então ele vai para se encontrar com Tito e não consegue, então ele se desloca para a Macedônia, porque o momento que eles tinham combinado de se encontrar, ele não se encontrou. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, nós temos: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Também em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 12 a 13, diz: ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Percebam, queridos, que esta carta, a segunda carta, é nesse exato momento que Paulo está se dirigindo à Macedônia. Quando ele chega ali naquela região, na região de Troade, ele teve aquela visão para ir para a Macedônia, ainda na segunda viagem. Agora na terceira viagem, ele resolve voltar para aquele lugar. Percebam, queridos, que o tempo todo a vida do cristão é atribulada. No texto de 2 Coríntios 7:5, ele disse que haviam lutas por fora e temores por dentro. Quantas vezes a vida do cristão é assim mesmo? Temores por fora, luta por dentro. Mas desistir para o povo de Deus nunca foi uma opção. Ainda que dificuldades se levantem, ainda que perseguições aconteçam, ainda que dificuldades chegam ao povo de Deus, o tempo todo nós estamos confiando no autor e consumador da nossa fé. Ainda que perseguições se levantem, nós ainda esperamos e confiamos todas as coisas no Senhor. Enquanto estava passando por todos aqueles perrengues, perseguições, Paulo ainda estava cuidando da igreja. O discípulo de Jesus, quando ele passa por dificuldade, quando ele tem tribulações, ainda assim ele não consegue pensar somente nele. Com os temores de fora, ele ainda pensa no reino do Senhor. Ele serve ao Senhor, ele depende, ele confia, ele espera todas as coisas no Senhor. E nós somos chamados para ser a diferença. Nós somos chamados para impactar pessoas à nossa volta, sem negociar valores, independente do momento que estamos passando, dos temores, das adversidades. A nossa vontade é sempre fazer a vontade do nosso Mestre, Jesus Cristo. Essa é a vontade de um discípulo, cumprir a vontade do seu Senhor. Talvez nós estamos passando por dificuldades, talvez nós estejamos passando por perseguições, talvez a nossa
vontade já não seja tamanha de servir quanto outrora já foi, mas o Evangelho sempre nos chama a esperar e confiar no Senhor, a lembrar que a missão é do Senhor, a lembrarmos que a nossa vida, ela é do nosso Senhor, e nós estamos aqui como discípulos do Senhor. Então nós vamos passar por tempos difíceis, porque o Evangelho, com toda certeza, vai causar desconforto neste mundo mau. O Evangelho que impacta, em segundo lugar, apresenta a mesa do Senhor. Leamos novamente o versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Eu acho extraordinária a maneira como Lucas trabalha os fatos, como ele conta toda a história, como ele não perde nenhum detalhe, ele vai contando dias, ele vai contando horas, ele vai contando a semana, ele vai contando meses, ele vai contando anos. Perceba que o tempo todo ele está debruçado em trazer o melhor e relatar o melhor possível para contar aquilo que estava acontecendo. E nesse versículo 6 ele diz sobre a viagem de Troade, e é interessante que ele conta ali que durou 5 dias. E outro ponto interessante, que foi também em Troade, que Paulo tem aquela visão do varão macedônio, que ele deveria descer. Percebam, queridos, que aquele lugar tinha um ambiente especial, e o discípulo de Jesus estava lá intencionalmente para pregar o Evangelho, para apresentar a mesa do Senhor. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos aqui a primeira evidência que o culto na igreja primitiva era dominical, que a partir da ressurreição de Jesus no domingo, então o povo de Deus celebra o dia do Senhor no domingo, e o texto nos diz que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. A prática da igreja primitiva era cultuar ao Senhor no domingo, esse texto nos lembra disso. Nós estamos aqui hoje, e também algo especial nesse texto nos diz sobre a Santa Ceia, mas especial nesse texto nos lembra que nós estamos aqui com o propósito sempre de apresentar a mesa do Senhor, relembrando o que o Senhor fez, e então contar àqueles que estão à nossa volta, pregar o Evangelho a partir da mesa do Senhor, da morte e ressurreição do nosso Salvador. Moody, comentando esse texto, ele diz que a primeira referência clara à prática cristã de se guardar o domingo como dia da adoração. Stott também diz que os romanos contavam a semana, enquanto os judeus contavam o dia a partir do pôr do sol. Então nós temos aqui uma evidência da pregação acontecendo no primeiro dia da semana, sendo domingo, mas não estava preso no dia, eles estavam celebrando a salvação, a mesma que nós estamos celebrando hoje, contando da mesa do Senhor. Nós estamos tendo sempre a oportunidade de rememorar, não vivemos somente na Páscoa, muitos celebram a morte e ressurreição de Jesus uma vez ao ano, eu sempre falo isso, nós somos privilegiados, nós podemos celebrar todos os meses. Nós pregamos o Evangelho a partir desta mesa, revigorando em nosso coração, quando tomamos desses elementos de graça para nós, revigorando e rememorando o sacrifício imerecido do Senhor, a condenação eterna que eu possuía até esse dia, e então a partir daqui, a nova vida, a liberdade que eu tenho no meu Deus. Nós estamos servidos da Santa Ceia, assim como aquela igreja estava naquele dia. Mas não era simplesmente um rito de passagem, não é somente algo a ser feito, mas é algo a ser vivido. Uma vida nova a partir de Jesus, uma vida nova a partir do sacrifício de Jesus. Quando nós tomamos os sacramentos, a nossa confissão de fé de Westminster nos diz: os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e os seus benefícios. E no capítulo sobre a Santa Ceia, ele nos diz: na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento do seu corpo e sangue, chamando ceia do Senhor, para ser observado em sua igreja até ao fim do mundo, a fim de lembrar perpetuamente o sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo, selar aos verdadeiros crentes os benefícios provenientes. Percebam, queridos, que quando nós estamos pregando o Evangelho que impacta, nós anunciamos o verdadeiro significado da Santa Ceia do Senhor, a morte e ressurreição do meu Salvador. Naquele ambiente de um lugar idólatra, era servido deuses mortos.
Naquele ambiente judeu e também greco-romano, não se acreditava, não se cria na ressurreição, não se acreditava na vida eterna como nós cremos a partir de Jesus. Então o evangelho que impacta é através da pregação, é através do ensino da palavra. E aqui então Paulo estava pregando o evangelho, gastou um grande tempo, e o texto, e Lucas teve a intenção de falar que aquele dia foi um culto demorado, foi muito longo, durou uma noite toda, o dia praticamente, o dia todo, assim, mas a partir da noite, né? Ficou meio estranha essa frase. Mas ele começa no fim da tarde e vai até o outro dia ao amanhecer. Percebam, queridos, que muitas vezes nós não conseguimos aproveitar um culto de 1h30. Quando dava 2 horas, nossa, demora muito esse culto. Mas aqui nem é sobre tempo, é sobre o arder no coração de Paulo, a ensinar, porque era uma urgência dele ir viajar no dia seguinte, e ele precisava ensinar e pregar o evangelho para aquelas pessoas. E nós temos aqui pessoas sedentas, não estava ninguém indo embora, não tinha ninguém reclamando. Nós vemos aqui pessoas aglomeradas, virando à noite para aproveitar da palavra de Deus. Percebam, queridos, que quantas pessoas estão à nossa volta e não estão ouvindo o evangelho, não tem essa oportunidade que nós temos, num dia frio, nós estamos aqui aconchegados numa igreja, com um banco confortável. Nós vemos aqui o homem que caiu da janela, estava sentado na janela. Isso demonstra que aquele local estava apinhocado de gente, sedenta de ouvir o evangelho que estava sendo ensinado naquele lugar. E isso demonstra que na nossa cidade também há pessoas que estão sedentas de ouvir o evangelho. E a nossa pregação começa a partir de Jesus. A nossa pregação começa a partir da Santa Ceia do Senhor, do sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Queridos, quando a Santa Ceia se torna um rito, dificilmente nós conseguimos ensiná-la, porque é somente um dia do mês que tomamos do suco e comemos do pão. Mas quando a Santa Ceia, ela impacta a minha vida com um novo estilo, quando eu percebo que esta mesa servida representa o sacrifício imerecido, um amor que eu não tenho como pagar, que essa mesa representa que eu estava condenado à morte eterna, mas que a partir da ressurreição de Jesus, agora eu tenho nova vida a partir dele, então o meu maior problema já foi resolvido. A nossa vida muda de figura. Eu consigo pregar o evangelho para aqueles que estão à minha volta, porque eu só posso fazer isso. Eu só posso falar do que o meu coração está ardendo, eu só posso falar daquilo que eu estou cheio. E me parece que é o que Paulo fazia. Não media esforço, não media dia, não media tempo, não media hora. Não encerrou um culto cedo, porque ele precisava viajar no dia seguinte. Mas ele se esmera em pregar o evangelho, porque pessoas precisavam ouvir. Da mesma maneira que nós temos a oportunidade todos os dias da semana, pessoas que estão à nossa volta que precisam ouvir. E hoje nós estamos aqui celebrando a Santa Ceia do Senhor, mais uma vez abastecidos, revigorados, e nós somos convidados a continuar pregando dessa salvação, anunciando esta mesa do Senhor, a nova vida a partir de Cristo. O evangelho que impacta, em terceiro lugar, prova de milagres. Então nós vemos um evangelho que é perseguido, nós vemos um evangelho que começa pela Santa Ceia, por quem Jesus é, pelo sacrifício de Cristo, e nós percebemos que quando nós, como discípulos de Jesus, estamos empenhados em pregar o evangelho, nós provaremos de milagres. Versículo 9 nos diz: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. A reunião estava acontecendo num lugar grande. Nos demonstra que muitas pessoas estavam naquele lugar quando aquele rapaz estava sentado na janela. A iluminação era fornecida por muitas lâmpadas, como o texto nos diz. Com toda certeza o ar estava enfumaçado, porque eram lâmpadas acesas com fogo. E as casas da época não havia também janela com vidros fechados, eram janelas abertas, no máximo fechado com cortinas. E também nós percebemos que havia ali um homem que estava muito interessado em ouvir a palavra do Senhor. E talvez ele e todos ali
tivessem cansados, tivessem tido um dia atribulado, mas algo interessante que nós vemos nesse texto é que todos eles estavam compenetrados ouvindo a palavra do Senhor. Mas ainda assim um rapaz muito cansado, que estava ali sentado naquela janela, caiu ao sono. Alguns comentaristas dizem que ele dormiu porque estava cansado, alguns vão falar que ele desmaiou por conta da fumaça, nós não sabemos ao certo. Mas o que nós temos é que o que estava correndo muito bem, que tudo estava muito tranquilo, chegou uma triste notícia, porque alguém caiu de uma janela alta e então faleceu. Aquele lugar que estava acontecendo um culto ao Senhor, agora estava acometido de uma tragédia. E ao ser juntado do chão, ele foi dado como morto pelas pessoas que estavam ali. Dá para imaginar com aquela alvoroço dentro da igreja ou dentro daquele local. Dá para imaginar as pessoas desesperadas correndo. Mas nós vemos um homem de Deus descendo com toda a calma e então exercendo um poder que não era dele, mas era do Senhor, e não era algo novo que estava acontecendo. Elias assim fez com o filho da viúva de Serepta, como está lá em 1 Reis 7, de 8 a 24. Eliseu também assim o fez com o filho de uma mulher sunamita, em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 8 a 17. Paulo estava provando do extraordinário do Senhor, porque ele estava vivendo para a glória do Senhor. Paulo estava provando o extraordinário de Deus, provando de milagres, e então a sua primeira ressurreição acontece. Na caminhada cristã dos discípulos de Jesus até aqui, muitos prodígios, muitos milagres, curas, pessoas endemoniadas, foram atendidas pelo poder do Evangelho, mas aqui então uma igreja foi impactada, porque uma pessoa foi restaurada após ter a sua vida perdida. Queridos, é algo que nos chama a atenção nesse texto e nos faz olhar para a nossa igreja hoje, é quantos milagres nós temos contado aqui em nossa igreja. Para os irmãos que frequentam a reunião de oração, quantos irmãos restaurados nós temos aqui. Quantas pessoas que tinham notícias pesadas, notícia até de morte, ao passar alguns dias chegaram até aqui e nós celebramos por isso. Quantas orações nós já fizemos por N motivos, e então sempre chega alguém aqui e conta, aquele motivo que nós estávamos orando, eu quero contar hoje, que o Senhor fez um milagre. Queridos, a história da nossa igreja é marcada de milagres. Quando eu converso com as pessoas mais antigas, eu escuto aqui muitas histórias do poder de Deus acontecendo. Queridos, quando nós fazemos o simples, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós impactamos a nossa cidade, quando nós impactamos as pessoas ao nosso redor, quando nós anunciamos a salvação exclusiva e unicamente em Jesus, e pelo sacrifício de Jesus, pela ressurreição de Jesus, nós provamos de grandes coisas, ainda que atribulados, ainda que passando por dificuldades, ainda que com medos e temores no coração, nós seguimos prevalecendo no poder do Senhor. Quando nós estamos pregando o Evangelho que impacta, nós estamos apresentando o poder de Deus. O que nós vemos hoje numa igreja televisiva ou de internet, é pessoas tentando demonstrar o poder de Deus para se aparecerem como poderosas, como aqueles que detêm um certo grau elevado de santidade, e nós, constrangidos pela palavra, somos lembrados que Paulo não ressuscitou isso aqui pelo poder dele, pela condição dele, mas porque ele estava provando de coisas grandiosas pelo poder do Senhor, pregando o Evangelho, cuidando de pessoas. Aquele rapaz foi ressuscitado, mas passou-se algum tempo e ele morreu novamente. Mas aquele exemplo fez com que pessoas conseguissem perseverar uma noite toda, porque foram impactadas pelo poder do Senhor nosso Deus. E quantas vezes, queridos, nós já não estamos conseguindo ser a diferença em nossa sociedade? Quantas vezes nós nem sofremos nenhum tipo de perseguição ou sanção, porque somos um discípulo de Jesus, agente secreto, ninguém sabe. Quantas vezes nós não conseguimos provar isso aqui, porque não conseguimos anunciar a salvação de Jesus para ninguém? Tomamos a Santa Ceia, mas tomamos aqui somente como um dia no domingo, que eu volto para minha casa e atravesso mais um mês, e no mês seguinte eu tomarei novamente, e não tenho todo o temor de estar sendo servido da mesa da ressurreição, do amor de Deus. Queridos, algumas vezes acaba chegando uma tentação no nosso coração de nos queixarmos, de não vermos mais o poder de Deus, de não conseguir ver, não acontecer coisas grandiosas em nossas vidas, em nosso redor,
porque nós estamos longe de Deus, porque nós não conseguimos nem frequentar uma reunião de oração, então ouvir e ver que Deus está fazendo e agindo com poder e grande glória em nosso meio. Percebam, queridos, que os discípulos de Jesus, eles não são acomodados, e o próprio Deus não deixa um discípulo de Jesus ser acomodado. Logo no início da igreja, a igreja tentou se acomodar, venderam todas as coisas, foram para um lugar só, e ali dia a dia estavam passando, esperando Jesus voltar. Então o Senhor permitiu uma perseguição para que aquelas pessoas fossem dispersas, e a missão do Senhor chegasse no seu propósito final, até os confins da terra. Queridos, nós somos constrangidos pelo Evangelho, nós somos constrangidos pelo amor de Deus, a falarmos deste amor, a pregarmos a salvação, a ensinarmos o porquê nós tomamos a Santa Ceia do Senhor a cada mês, a ensinarmos aonde nós estamos vivendo com intensidade no Senhor. Algumas vezes chega o perigo de duvidar da restauração, duvidar da cura, duvidar da restauração da família, duvidar que até mesmo eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus. E o que o Evangelho nos constrange é que o Senhor conhece as nossas dúvidas, o Senhor conhece os nossos medos, o Senhor conhece as nossas dificuldades. E ainda assim, Ele enviou o Seu Filho, Ele sacrificou o Seu Filho, Ele humilhou o Seu Filho, por amor a cada um de nós, para que nós pudéssemos ser resgatados por este amor, resgatados por esse Cristo, resgatados da condição que estávamos para uma nova vida, e então a partir do Senhor, eu ter a minha motivação diária para ser um discípulo de Jesus, e a partir do Senhor eu ter a motivação de pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem, e a partir do Senhor eu ter a motivação de querer buscar e viver com intensidade o poder de Deus, a começar pela pregação do Evangelho, a começar pela pregação da morte e ressurreição de Jesus, e então assim, pela misericórdia do Senhor, quem sabe, provarmos de coisas grandiosas. Mas eu creio que a maior coisa que um cristão pode provar é quando nós falamos de Jesus para alguém, e essa pessoa reconhece a salvação, e essa pessoa é salva por Jesus. O maior poder de Deus é esse. As demais coisas são cuidado do Senhor para cada dia que nós servimos ao Senhor, assim como Paulo viveu aquele dia. O versículo 10, Paulo fala que a vida estava naquele rapaz, e o versículo 12 nos diz que aquele rapaz foi conduzido vivo, e sentiram grandemente confortados. O amor de Deus nos conforta, o amor de Deus nos conforta, e que a gente possa estar animado, que a gente possa estar preparado para provar de grandes coisas no Senhor, para que a gente possa provar desse Evangelho que impacta as nossas vidas, impacta a vida daqueles que estão à nossa volta. Para finalizar, um texto de John Stott sobre esse texto, ele diz: a igreja de Troade foi ministrada com uma combinação de palavra e sacramento, e a igreja universal segue esse exemplo desde então, pois existem duas maneiras de Deus falar com o seu povo através da sua palavra, quando esta é lida e exposta através das Escrituras, e quando é dramatizada nos dois sacramentos do Evangelho. Nós temos a oportunidade de ouvir o Evangelho, e nós temos a oportunidade de ouvir o Evangelho e ver o Evangelho quando nós tomamos da Santa Ceia do Senhor, o sacrifício do nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Santo, eterno, poderoso Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós agradecemos pela sua palavra. Em nome de Jesus nós agradecemos porque o Senhor é bom o tempo todo,